Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire de hoje vai conversar com a pesquisadora Tânia Teixeira, administradora de empresas e membro do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, que lançou em 2014 o livro Arraial do Marco, Nosso Porto Seguro, polêmico e revelador sobre algumas questões acerca do descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte e o célebre Marco de Touros. Ela vai nos falar sobre esses temas que recentemente voltaram a ser discutidos em nosso estado. Mas antes eu quero mandar um abraço para os meus amigos, minhas amigas telespectadores, telespectadoras, que muito me distinguem com sua audiência. Amigos como Clênio lá do Tirol, Clidanor, Damião, os participantes da ouvidoria da COSERN, Cida, Angélica, Tatiana, Vitória e, de modo especial, a todos que fazem parte do nosso Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, amantes inquestionáveis da nossa história. Pesquisadora Tânia Teixeira. Aliás, eu nem sei como é que eu falo. Administradora de empresa de grande sucesso, historiadora também, minha confreira no nosso Instituto Histórico, uma mulher antenada no seu tempo e preocupada com as raízes da nossa história. Eu só quero lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite de estar participando desse programa, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que o telespectador vai ficar lá olhando a televisão para ouvir algumas questões que serão abordadas aqui com sua reconhecida sabedoria como historiadora, que pesquisou tanto para colocar a gente nesse caminho que outros, a partir de Câmara Cascudo, também começaram. Eu queria começar, Tânia, como é que uma administradora de empresa, uma empresa de sucesso histórica, inclusive, que está fazendo 80 anos a empresa de funcionamento aqui no estado, uma empresa que vende sal. Como é que você se tornou historiadora? Como é que foi essa mudança? Eu queria que você explicasse para a gente. Em 1991, meu irmão fazia um trabalho de pesquisa de águas, que ele trabalhava na CDM, e conheceu a Praia do Marco. E o prefeito de Pedra Grande estava oferecendo os terrenos justamente para ocupar como o Enxu Queimado havia sido ocupado anos antes. Então aí nós pegamos um guia 4 rodas, num bugre, e saímos aqui para conhecer a Praia do Marco. Como eu fui seguindo 4 rodas e passando por Morro dos Martins, Morro dos Paulos e era Ponta dos Marcos, eu pensei que aquilo se referia a Marcos, uma pessoa. E quando chegamos lá, era um nativo que estava encarregado de nos mostrar, ele é uma enseada de 6 quilômetros. Nós paramos saímos a pé para escolher os terrenos, que não tinha nenhuma edificação, a não ser uns ranchos de pescadores. E quando nós pegamos o marco quebrado, a réplica do marco quebrado. Uma réplica do marco? No livro tem essa foto. Então, quando eu olhei aquilo, e perguntei, que pedra é essa? Aí o nativo disse para a gente, esse não é a pedra que deixaram no lugar do Santo Cruzeiro? Eu não entendi nada. Ronaldo que olhou e disse, Tânia, isso é um marco colonial. Aí, alguns anos antes, eu tinha passado em Touros e tinha perguntado onde colocaram aquele marco. E aí o pessoal dizia, não, é numa praia bem distante. E eu não tinha referência nenhuma desse marco, do local que era o marco, e não sabia nada da história. Então, quando nós voltamos a Natal, esse foi um dia muito
Qual foi o ano, Tânia? 91, foi em outubro de 1991. Então, depois, quando nós resolvemos comprar um peixe, porque não tinha onde comer nada, e o nosso guia se ofereceu para fazer o peixe na casa dele, quando nós chegamos no rancho do pescador, tinha uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes em cima de um caixote. E essa imagem, ele disse, não, quando levaram o Santo Cruzeiro, deixaram aquela pedra que está quebrada na beira da praia e essa é a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. E ela estava dentro de uma capela, só que o mar derrubou a capela e eu abriguei a santa aqui. Que coisa interessante. Exato. Aí, então, eu passei na casa do pescador, que também me preocupou demais, porque é numa localidade, está a 3 quilômetros da Praia do Marco, que é Cauã, que depois eu também fui pesquisar e vi que era uma das habitações dos indígenas da época do descobrimento. E lá eu vi como eles estavam isolados do mundo. 135 quilômetros de Natal, esse povo estava totalmente isolado. Para você ter ideia, essa casinha de taipa tinha 16 pessoas, moravam 16 pessoas. E com tudo isso, com essa distância, isso mostra, lamentavelmente, um pouco do descaso que nós temos com a história nossa. Exatamente. Você vê um tesouro guardado numa casa tão humilde, sem que ninguém desse valor ao que estava escondido ali. Exatamente. Nasceu a historiadora naquele dia. Naquele dia nasceu, exatamente. Então eu voltei, no dia seguinte fui à Fundação Zé Augusto, saber sobre o Marco. E tinha, por coincidência, era Iaperi Araújo. Eu soube que tinha sido publicado em agosto, na comemoração dos 490 anos, porque como a data oficial é 1501 do Marco, a data ainda hoje é 1501. Então, Iaperi tinha encomendado a Olavo Medeiros, filho, uma pesquisa sobre o Marco, e tinham publicado uma cartilha. Mas essa cartilha não existia nenhuma na fundação. Eu só consegui pegar isso quando foi em novembro que foi publicado do Preá, a revista Preá, e tinha a reprodução do texto da cartilha. Então aí eu comecei a pesquisar. No ano de 2000, e foi com muita dificuldade, e a Peri me deu muito apoio. Em 93, Iaperi foi à Praia do Marco, levando Janinese, que era representante do INFAM, e o professor Olavo Medeiros. E lá eles foram em julho de 93, e tinha chovido muito, e o professor veio de lá entusiasmado com o que era Aguadas. Porque tem diversos mapas, uma das coisas que comprova que foi aqui no Rio Grande do Norte e ali no litoral norte, na Costa de Touros, é que a carta de Pero Vaz de Caminha diz que a água era muito boa e tinha abundância de água. E naquela região há muitas lagoas. A Lagoa do Boqueirão praticamente abastece todos os municípios do Mato Grande, entendeu? Então, aí começou, e a Peri me deu um apoio enorme, e nós começamos a fazer fundamos uma ONG em 94, que é a Associação dos Moradores e Amigos de Cauã, porque esse povo de Cauã foi que mistificou o Marco. Qual a diferença de padrão de posse para Marco? O padrão de posse, eles vinham nas caravelas, e onde elas conseguiam aportar, eram colocadas normalmente em cima de um promontório, uma elevação, e eles usam o termo chantado, porque eram enterrados no chão. E quem passava, a navegação era costeira, quem passava sabia que aquilo pertencia a Portugal. Portugal usou isso na costa da África. Entendeu? Agora, toda essa história, ela me faz lhe perguntar o seguinte: aqui no Rio Grande do Norte, quem primeiro levantou essa lebre da possibilidade do Rio Grande do Norte ter sido o primeiro lugar visto pelos portugueses? Câmara Cascudo, em 1944.
Em 1944. E depois de Câmara Cascudo, alguns historiadores beberam nesse ensinamento dele, Lenine Pinto. Lenine Pinto foi o grande baluarte, porque Câmara Cascudo, eu acho que como ele publicou 100 e tantos livros, então por diversos assuntos, e outros tiveram mais interesse do que o Marco e o Descobrimento. Então, Câmara Cascudo não botou essa tese, ele não botou para frente, não batalhou por isso. Ele ao apenas passo que levantou a lebre Lenine para que os não, outros estudassem. Lenine aí foi pesquisar realmente. Lenine trouxe muito, só sobre a Aguada, Lenine trouxe 9 mapas dos Estados Unidos, onde constava que ali era local de Aguada, entendeu? E essas correntes marítimas. As correntes de Cascudo fala justamente nas correntes. Já fala das Já correntes. fala nas correntes, Cascudo. Você escreveu o seu livro em 2014. Recentemente, o Manuel Cavalcante Neto também escreveu. Muito bom, porque ele vai mostrando mais detalhes do que o meu. Eu falo nas correntes, mas não entro em detalhe nem de velocidade, nem de nada, nem de profundidade. Ele tem um trabalho muito bom, completa muito bem. Porque o porto da Praia do Marco não se está exatamente como o Pero Vaz de Caminha se refere, que é um porto dentro de um arrecife. Agora, você falou que o último livro de Manuel Cavalcante complementa o seu. Você pretende entrar novamente numa ampliação desse seu livro, também se aproveitando, claro, naturalmente, dessas novas informações que ultimamente tem se falado tanto aqui no Estado, resultante de pesquisas também, como as que você fez, maravilhosa, por sinal? Nelson, esse livro foi feito com a intenção das escolas terem subsídios de terem essa matéria. Porque o que eu noto é o seguinte, nós tivemos uma pousada na Praia do Marco que ela funcionou por 18 anos. Nós recebemos gente do mundo inteiro, entendeu? Mas acontece que nós não conseguimos que os nativos incorporassem essa história como ela realmente é. Eles continuam preocupados porque o Santo Cruzeiro está mal cuidado na Fortaleza do Reis Magos. Então, e isso foi muito importante. O que as autoridades na década de 70 não deram valor a esse povo, eles foram importantíssimos, porque como eles mistificaram a pedra, ela foi bem cuidada. O que ele dizia que não, que era mal cuidada, que raspavam para tirar, para fazer chá, isso, aquilo. Não, ela era dentro de uma capela coberta de fitas votivas, tá entendendo? E era adorada como uma pedra santa. Era dela que eles se valiam de dor de dente e a loucura. Que entendeu? coisa! Então, é outra parte muito forte da história que tem que ser reparada, especialmente no momento onde se dá muito valor ao turismo religioso. Sem dúvida. Nós temos que restaurar os caminhos do Santo Cruzeiro, entendeu? Isso é outra coisa. E eu já quero lhe sugerir aqui que esse trabalho seja exatamente sobre ele que você se debruce no próximo livro, que você tem que fazer o segundo livro o mais rápido possível. O assunto voltou à tona. Olha, no meu livro eu tive a preocupação de fazer como eu fui pegando o fio da meada, tá entendendo? Entender por que Portugal enveredou pelas grandes navegações, entendeu? Porque das grandes navegações se chegou aqui, que sem passar pela costa do Rio Grande do Norte, é impossível chegar ao sul da África, vindo de barco, pegando carona nas correntes e nos ventos. Entendeu? Vamos falar disso daqui a pouco, no segundo bloco? Vamos. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho. E também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós.
Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. Já a Realize, consultoria em recursos humanos, tem seu foco na gestão e desenvolvimento de pessoas. Seu objetivo é otimizar os resultados da sua empresa, aperfeiçoando mão de obra e aumentando a sua lucratividade. Contate pelos telefones 99420 4821 ou então 2010 0701. E nós voltamos à nossa entrevista com a pesquisadora, a historiadora Tânia Teixeira. No finalzinho do primeiro bloco, você estava exatamente explicando para o nosso telespectador a questão de que os portugueses só poderiam chegar na África por conta das correntes marítimas, tinham que dar uma curva muito grande e necessariamente teriam que passar pela costa brasileira. Você vai continuar explicando, mas isso também me levanta uma questão. Significa dizer que outros povos, espanhóis, por exemplo, que estavam naquela disputa com os portugueses naquele período, também podem ter chegado ao Brasil anos antes do que a data oficial, que foi 1500. Você concorda com isso? Plenamente. E eu acho que a oficialidade do descobrimento do Brasil se deu justamente por conta disso. Que em janeiro os portugueses estiveram aqui na nossa costa e comunicaram à Espanha. E a Espanha torna público isso através da igreja. Então aquela expedição de Pedro Álvares Cabral, que estava sendo preparada há 2 anos, que foi a maior expedição que Portugal fez, então eles aproveitaram para oficializar o descobrimento do Brasil. Porque com certeza já sabiam de tudo, já conheciam. Pelo menos a parte aqui da nossa costa, conhecia. A Costa de Touros, ela é muito importante porque as correntes que vêm da África, que faz a volta Gulf Stream, ela, quando chega na altura do Cabo de São Roque, ela se bifurca. Ora, ela desce para completar a volta, que é o que joga no sul da África, ora ela sobe para formar das Guianas. Então, essa costa foi muito visitada, com certeza. A prova é que ainda hoje, quando há qualquer naufrágio no litoral da África, os náufragos aparecem por aqui, às vezes no Ceará e tudo, porque pega justamente essa corrente. Qual é a diferença do Marco de Touros com os outros marcos existentes, por exemplo, na Bahia e em outros locais daquela época? O marco que nós chamamos Marco de Touros, na realidade, ele é um padrão de posse. A história das grandes navegações, o êxito das grandes navegações é que Portugal,
As grandes navegações estavam em cima de um tripé. A sabedoria da Ordem de Cristo, dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, que foi quem sucedeu os Templários em Portugal. O poder do rei, entendeu? De decisão, de tudo, e o dinheiro da burguesia. E quando a Ordem de Cristo, ele tinha o símbolo, é aquela cruz, né? E ele significa, e no marco ele tem a cruz e o brasão da coroa portuguesa. Aquilo significava a coroa portuguesa a serviço da igreja para difundir a fé. Porque a fé era muito importante para a difusão. A igreja dava todo o apoio, os dogmas e tudo quem regulava era a igreja desses. E também para as informações. Na hora que eles conseguiam os adeptos para a igreja, eles sabiam todas as informações de onde eles chegavam. Isso é para isso que aqui também os índios foram catequizados, porque eles iam mostrar onde tinham rios, onde tinham as minas, entendeu? Então a igreja era muito importante economicamente também para isso. E Portugal, uma das pesquisas que eu fiz foi em Tomar, que eu não entendo como é que Portugal também, a história tem muitas falhas. Tomar é uma cidade medieval que está intacta. A sede da Ordem de Cristo é um convento belíssimo, só a 9 quilômetros de Fátima. E ninguém conhece. Você já tinha visto falar em Tomar? Não, realmente é uma surpresa. Eu acho que a gente herdou um pouquinho desse descaso com a história, talvez até por conta dos próprios portugueses. Em Portugal foi muito bom, que eu passei quase um mês em Portugal pesquisando, alugamos um carro e rodamos por Portugal. Estive em Belmonte também, a terra de Pedro Álvares Cabral. Mas a história de Belmonte foi levantada através de Porto Seguro. Através de Porto Seguro? Porto Seguro, você tem uma ideia. Lá tem a Praça Pedro Álvares Cabral, que tem uma réplica do marco que está em Porto Seguro. Você tem uma ideia. O de Porto Seguro, a minha opinião, então o marco, você já sabe que é um padrão de poço. Só existe 2 no Brasil. O nosso, o daqui do Rio Grande do Norte e o do sul de Cananéia. O do sul de Cananéia foi o primeiro encontrado, que foi em 1828, quando começaram que Cananéia se tornou muito famoso porque era onde se conservavam e se consertavam os barcos que foram para a Guerra do Paraguai. Perfeito. Então ele ficou mais famoso por isso. Agora, aí o que é que se explica o marco de Porto Seguro? Quando eu estive a primeira vez em Porto Seguro, que eu ainda não fazia parte dessa, foi em 1978, Porto Seguro só tinha cruz. Ali na Bahia Cabralha só tinha cruz, não tinha o marco. Depois, quando Antônio Carlos Magalhães fez todo aquele trabalho de resgate da história e para dar ênfase ao turismo, esse eu já soube através de uma instituição da Bahia. Esse marco estava num açougue cortando carne e ele foi restaurado e foi colocado. Então, alguns escritores acham que ele foi colocado pelo donatário. Ele veio com o donatário, que foi Tourinhos, que foi uma das capitanias que prosperou, foi de Porto Seguro. Eram várias, a nossa não, né? Então, depois, quando eu conheci o marco do Rio de Janeiro, que hoje também está muito mal, está escondidinho na igreja de São Sebastião, que a igreja de São Sebastião era ali no alto do castelo, mas quando desmancharam o morro, aí construíram outra. A igreja no mesmo molde, na mesma arquitetura, na Doc Lobo, na Tijuca. E esse marco está lá, é exatamente igual de Cananéia, que eram os marcos que vinham com os donatários, aí é diferente. Ele tem a Ordem de Cristo na frente, a cruz da Ordem de Cristo na frente, e as armas de Portugal atrás, entendeu?
Então é diferente do nosso. O padrão mesmo aqui só existe os dois. O fato da capitania hereditária, ali era dividido várias capitanias, vinham os donatários, alguns não vieram. O do Rio Grande do Norte, por exemplo, não veio. Veio, mas não conseguiu. Os filhos vieram, mas não conseguiram tomar posse. Se por acaso a nossa capitania tivesse tido um desenvolvimento econômico muito grande, certamente essa história estaria sendo recontada agora. Agora, Nem vale tinha a pena essa acontecido. briga Rio Grande do Norte com Bahia? Vale a pena essa briga? Eu acho que vale, eu acho que todo tempo a história, ela tem que ser revista, todo tempo. Então, assim que tem esse subsídio para isso, para comprovar, tem que ser revista. A gente vai passar o resto da vida contando uma mentira. Agora, e outra coisa, no mês passado, obviamente, o mês do descobrimento brasileiro, etc., aqui no Rio Grande do Norte houve um movimento muito grande, você participou dele também, sobre exatamente a questão do Marco de Touros. Inclusive, houve audiências públicas durante todo o mês de abril. Essas audiências deram visibilidade a essa questão e vão continuar acontecendo? Olha, eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, mas a mais pura verdade. Desde 91, como eu estou pesquisando, em alguns momentos eu achei que tinha conseguido ser escutada e que ia ter êxito. Como em 2000, com a comemoração dos 500 anos do Brasil, se falou muito e teve muita... Lenin ainda estava no auge, tinha publicado em 98 o livro dele e tudo, e nós conseguimos que o governador, que na época era Garibaldi, aprovasse a construção do memorial e tudo, e eu achei que naquele momento ia acontecer isso, tinha a data até para ser inaugurado. Agora, esse mês de abril, se falou muito sobre isso, várias audiências públicas, inclusive há um projeto para se colocar na grade curricular das escolas do curso inicial, essa matéria de que realmente o Marco de Touros é um registro de posse do Brasil, possivelmente o primeiro marco português. Isso vai dar uma visibilidade maior, as pessoas vão começar agora a entender que é possível que o Brasil tenha sido descoberto aqui. Acontecendo isso, além de se repor o fato histórico, como você falou, a gente vai viver a vida toda numa mentira ou vamos repor o fato histórico? Mas além disso, o Rio Grande do Norte pode também lucrar. Seria possível que ele também lucrasse do ponto de vista econômico, principalmente com relação ao turismo, como aconteceu na Bahia? Com certeza. Eu acho que a melhor dessa história foi justamente naquele ponto que eu venho insistindo de estar na escola. Minha cara Tânia Teixeira, eu só tenho que lhe agradecer. Infelizmente, o programa está terminando, o diretor já mostrou ali, com insistência, o relógio. Infelizmente é bem rapidinho, mas muito bom. Eu quero lhe agradecer, porque você esteve aqui com a gente, e dizendo ao telespectador a sua verdade das suas pesquisas, que batem com as pesquisas de outros historiadores, que, de fato, fazem a gente acreditar nisso, que o Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte. Que esse livro possa ser mais conhecido, eu pediria, inclusive, que a técnica pudesse focar mais bem aqui na capa do livro, que ele venha a ser mais conhecido. Muito obrigado, historiadora, pesquisadora Tânia Teixeira, pela sua presença com a gente aqui. Tá, muito obrigada, foi uma oportunidade muito boa, lhe agradeço muito e a sua equipe também. E a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, obrigado mais uma vez pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.
Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.